Era um momento de abertura, depois de anos de ditadura militar, mas era uma abertura controlada, né? O próprio general Golbery de Couto e Silva, que é um dos formuladores geopolíticos da ditadura, enfim, das Forças Armadas brasileiras, falava, né, numa abertura lenta, gradual, enfim, foi isso que aconteceu, lei da anistia. Então, a ideia não foi isolar completamente os militares da política nacional. Os militares continuaram tendo interferência nas decisões, enfim, não conduziram processo de eleições diretas para presidente, de início, isso levou tempo, e a Constituinte vem e da mesma forma os militares continuaram interferindo. Então, vou citar aqui 3 textos que eu recomendo a leitura, né, para falar um pouquinho sobre, que falam muito bem desse processo. Tem um artigo da Vanessa Dornelles Schinck, na revista Direito e Praxis, edição de 2022, em que ela trata da subcomissão sobre defesa no debate constitucional e mostra que essa subcomissão ela foi composta quase que exclusivamente por militares. Esses militares conduziram o processo de redação, inclusive, do artigo 142, né, exigindo que a gente não ficasse, como a maioria das democracias ocidentais, tendo as Forças Armadas exclusivamente ou muito fortemente relacionadas à defesa contra ameaças externas. Nesse trecho do artigo, né, no caput do artigo, já é mencionado, né, nos incisos ali, enfim, defesa da pátria, que é algo inerente, né, à função delas em todo o mundo. Defesa da pátria contra quem? Contra ameaças externas, né? Então, se um país quiser interferir nos processos políticos brasileiros, invadir nosso território, enfim, se a gente tiver uma ameaça externa, as Forças Armadas são a nossa garantia de existência, né, de manutenção da nossa soberania. Mas aí entram duas questões que são muito típicas, não só do Brasil, mas que acabam também tendo algo semelhante em outros países aqui da América Latina, enfim, como tu bem colocaste ali na pergunta, né? A garantia dos poderes constitucionais, que é bastante controversa, né? E, a partir da iniciativa de qualquer desses, a garantia da lei e da ordem, né? Que levou às chamadas operações de GLO. Eu vou falar bastante o termo GLO aqui durante a nossa conversa, que é a garantia da lei e da ordem, né? Além desse texto, tem um livro muito interessante, editado pela PUC São Paulo, do Pedro Fassoni Arruda, que foi editado ano passado, saiu em 2023, justamente quando esse debate veio mais à tona. O nome é Forças Armadas e o Poder Constituinte. Aqui ele trata muito bem, documenta esse processo de influência das Forças Armadas. E um terceiro artigo, de 2022 também, na revista de Direito Brasileira, do Davi Barbosa de Oliveira, que fala sobre esse histórico de interferências das Forças Armadas na nossa história política. Não há nenhum processo de transição política no Brasil que não tenha tido as Forças Armadas como protagonistas. Desde, se a gente pensar, da independência, passando pela proclamação da República, enfim, todas as transições políticas do século XX, sempre as Forças Armadas foram protagonistas.